Aleluia. Já saquei a pistola aqui do lado e já está direitinho, ó. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez, eu me humilho aos teus pés. Delagastuste akoi ampurto ateki talai kedegestu. Senhor, nós que nascemos no Brasil e não sabemos falar o inglês, quando nós andamos em outra nação ou encontramos alguém no avião em algum lugar falando a mesma língua, isso soa tão familiar e seguro. Jesus, aqueles que são do céu e procuram viver o céu, os que nasceram de novo, têm uma linguagem própria. E como é bom quando a gente mantus tebei kotus teribalabastu fala manto, a língua lá de casa que o Senhor nos concedeu. Jesus, bicai tuni mastu. Daqui um pouquinho, quando a gente chegar em casa, 1000 anos é como um dia, na Jerusalém celestial, na nossa pátria, manto, degesturu bastu. A gente não vai falar mais, oi pastor Fernando, oi pastora Silvia. A gente só vai estar conversando a língua lá de casa mesmo. Beto, madus, teberego, labacoi, kedegestu palaik. Por isso, Pai, que a gente não perca a nossa identidade. Passa o tempo, meu Pai, e nós vemos, como eu, que a minha descendência é italiana, mas os pais falaram tão pouco, que hoje é apenas uma sombra. E eu já estive com italianos, ou na Itália, ou em aeroportos, e não consegui me comunicar muito bem, porque eu perdi a essência, a origem. Meu Pai, que a gente não possa perder a essência da eternidade, a nossa origem, e que a gente se acostume a falar a nossa língua. Oh Deus, Mãe, que a nossa Jerusalém é a mãe lá de cima, a espiritual, e o linguajar é o linguajar espiritual. Que nós possamos aprender a cada dia e que nós possamos nos comunicar assim para a glória do seu nome. Por isso, Senhor, ativa em nós aquilo que já está dentro de nós. Pai, qualquer cegueira espiritual em nosso meio, o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Muitas vezes nós não compreendemos ou fugimos daquilo que é espiritual, às vezes por falta de entendimento. Jesus, quantas vezes que nós estamos por esse Brasil e fora nos movendo no Espírito e chegamos perto de alguém, até pessoas que nasceram de novo, mas que às vezes nós percebemos pelo Espírito que estão assustadas, porque nós ficamos assustados pelo desconhecido às vezes, talvez porque assistimos filme de terror também quando era mais novinho. Jesus, o sobrenatural é o natural, porque o sobrenatural é que nós vamos viver por toda a eternidade. Não vai ser o natural, não vai ser na carne, na mente. Nessa noite, Senhor, é isso que eu estava dizendo para ti em oração agora há pouco. Se eu tivesse sido arrebatado agora e tivesse lá em casa, no céu, qual era a mensagem que eu traria nessa noite? Se hoje for a última mensagem que eu trarei, e pode ser, qual é a mensagem que o Senhor tem para trazer nessa noite? É por isso que eu estou humilhado aos teus pés, porque há uma responsabilidade muito grande. São 14 anos do aniversário dessa denominação, desse ministério, que tem procurado andar em seriedade e integridade através dos seus pastores, Fernando e Silvia. Obrigado, Deus, pela vida deles. Obrigado por esse momento tão especial, eles compartilharem conosco. Obrigado pela honra à nossa família, aos nossos filhos. Muito obrigado, meu Pai. Que o Senhor mesmo possa honrá-los. Honrá-los principalmente com a Tua presença. Porque sem a Tua presença nada somos e nada podemos fazer. Senhor, manto, eu chego aos Teus pés colocando a minha coroa aos Teus pés nessa noite. Porque os 24 anciões, eles
colocaram as suas coroas aos teus pés, porque como podemos usar uma coroa diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Toda glória, toda honra e toda majestade pertence a ti. Mas agora, Deus, nessa noite eu estou aqui comissionado. Assim como em Lucas 9, o Senhor deu o poder aos discípulos sobre todo o poder das trevas e para expulsar demônios, para curar enfermos, eu quero declarar agora, cego todo o exército inimigo nos céus dessa cidade. Eu quero declarar agora que toda força de oposição seja subjugada no poderoso nome de Jesus Cristo e que o teu Espírito sopre, trazendo nessa noite a tua vontade. Espírito Santo, há uma unção dentro de mim que é verdadeira e não é falsa. E essa unção me ensina todas as coisas. Que essa unção me guie dentro do teu propósito, só para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite. Eu quero simplesmente ouvir a tua voz. Eu quero declarar cego o exército inimigo e que o Senhor abra o entendimento do teu povo para ouvir a tua voz. Porque se ouvirmos a tua voz, pronto, acabou. Tudo já está preparado. Por isso te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Quando você vai e assiste um programa de televisão, a sua maioria o que está apresentando, ele tem um ponto no ouvido. E às vezes lá atrás, eu não fazia isso, mas eu já fiz programa de televisão há muito tempo. Lá no fundo está escrito o que deve ser feito durante a programação. Dentro de cada um de vocês que nasceram de novo, dentro de mim, existe um ponto aqui dentro. Há pessoas que ouvirão aqui nessa noite que nunca mais serão as mesmas. Eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso. Os encontros são preparados. E Deus preparou esse encontro para transformar a sua história. Eu quero que você compreenda isso. Deus é especialista em milagres. E o que mais Ele ama é ver os seus filhos bem. Esse mover profético que nós vimos nessa noite, feito pela pastora Silvia, pelas outras mulheres, discípulos, foi algo que o próprio Deus preparou porque, manto, nada é por acaso. Ele preparou essa noite para reafirmar, para confirmar ou para revelar a tua identidade. Eu não estou diante de mercadorias baratas. Eu não estou diante do ditinho quebra-coco, lá da Paraíba, do Antônio da Maria, lá de São Paulo, de não, não. Eu quero que você compreenda e saia daqui resolvido nessa noite a questão da identidade. Da identidade. Porque, na sua maioria, a maioria dos nossos problemas, ela está pautada, posicionada na falta ou na revelação da nossa identidade. Quem é você? De onde você é? Qual a tua origem? Qual o teu destino? Ei,
Qual a tua origem? A Bíblia diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Então, você não é esse rejeitado que o pai separou, que a mãe deixou, o que às vezes se sente rejeitado, ou só o pequeno. Não. Eu quero ir além. Eu quero desligar você nessa noite com a conexão natural. E eu quero declarar que as fortalezas da alma, elas serão anuladas nessa noite, que impedem a revelação da sua identidade. A Bíblia diz que existem fortalezas na mente, existem sofismas que foram construídos em nossa alma com um propósito, quer seja pela tua criação, quer seja pela religião, quer seja por uma cultura, um sistema. Isso foi construído dentro de você. E muitas vezes, quando a verdade vem, há uma oposição, como aconteceu com o próprio Cristo. Jesus veio na contramão da religião ou da religiosidade, porque religião é religar o homem com Deus. Jesus veio na contramão. Constantemente havia confronto, porque Jesus era livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando Jesus chega, os religiosos tinham todo um sistema. Não faça isso, não toque aquilo, não manuseie isso. E com o tempo, se não tomarmos cuidado, a religiosidade, o sistema, onde nós vemos, faz o quê? Com que a gente perca a essência de onde viemos e de onde somos. Agora há pouco na oração, o Espírito me lembrava a minha descendência terrena, italiana. Mas, talvez eu saiba alguma coisa. Dai-me um corneto. La gigiota che la bambin, que velin. Talvez eu saiba alguma coisa, mas é uma sombra da língua. E às vezes eu encontro. Estive em Roma. Esse tempo estava com o italiano no aeroporto em Campinas. Mas não havia muito comunicado. Veja que meus pais não conservaram a origem. Mas eu quero dizer algo para você. Se você não entender a sua origem, a sua missão, se você não entender para onde você vai, se você não entender o propósito, você está como um carro tromba-tromba. Tromba aqui, tromba ali, tromba lá e fica andando em círculo. O propósito pelo qual Deus te trouxe aqui nessa noite é colocar você exatamente dentro de um propósito, tendo a revelação da tua identidade. E se você tiver a revelação da tua identidade, e se você souber o teu propósito, você vai compreender que o teu nome, a tua vida, os teus propósitos, os teus sonhos, eles não são nada comparado com o propósito divino para a sua vida. E se você está no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu vou fazer 53 anos. Eu não estou cansado. Eu não estou sobrecarregado. Eu não estou parado à beira do caminho. Eu não sou um depósito de entulho. Eu não vivo no passado. Porque quando você entende o teu propósito, você sabe de uma coisa. Você tem uma origem. Cristo, o céu. Você tem um final, um destino, o céu. Você veio do céu e vai voltar para o céu. Esse breve tempo aqui, a palavra de Deus diz que a nossa vida aqui, ela é como o que uma erva, uma flor. Seca-se a erva e cai a flor, mas o que permanece eternamente é a palavra de Deus. Por isso eu te digo, tenha um relacionamento com aquele que habitava dentro de Jesus Cristo, que é a pessoa do Espírito Santo, o doce Espírito Santo. Ele é tão Deus quanto Jesus e quanto o Pai. Por isso relacione-se com ele, não num ritual, o que vou falar, o que vou pensar. Não, ele é teu melhor amigo. Você fala com ele porque ele habita dentro de você. Ele já conhece os teus pensamentos. A palavra nem saiu da boca, ele já conhece todas. Mas ele quer o quê? Ele quer um relacionamento. Jesus para o cego, o que queres que te faça? Nós temos que ser específicos com Deus.
Ué, mas Jesus, o que é isso? O homem é cego? O que queres que te faça? Quem sabe ele quisesse um pé maior, tinha um pezinho pequenininho. Sabe, o nariz era uma fornalha e ele queria que encurtasse? Ou a orelha era de dumbo, voando? E Jesus vem para quê? Para perguntar para você, o que queres que te faça? Ei, o que você quer nessa noite? O que você quer que Jesus te faça nessa noite? Porque a palavra de Deus diz, onde estão 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Ele está presente aqui e Ele quer realizar algo extraordinário na sua vida. Ei, eu vou dizer algo para você. Eu fico lá no meu bosque há mais de 11 anos, horas e horas na presença de Deus lá em Naviraí. Ei, eu não tenho vontade de sair lá. Quando eu falei esses dias, não sei para quem eu falei aqui, quando eu só tenho 2 horas, às vezes um compromisso, outro, é só 2 horas que eu tenho ali para ficar com Ele, eu já me sinto apertadinho, com uma gravata. Ei, só tem 2 horas agora. Eu já falo, meu Deus, o que eu vou... 2 horas. Eu já começo a ficar meio apertadinho dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu gosto de ficar na presença dele, leve, livre e solto. Porque eu vou lá buscar ele pela manhã, cada dia. Não é para pedir uma benção. Porque toda a sorte de bênçãos de Efésios 1:3 já foi liberado lá na cruz, nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus. Já foi liberado para mim. Sabe o que eu preciso agora? Eu preciso aprender, bogasto peste, a ouvir a sua voz. É tudo o que nós precisamos. É aprender a ouvir a sua voz. Hoje cedo, quando veio essa palavra, que eu botei meu joelhinho no chão, e begasto mananai. E veio essa palavra, Isaías 30:21, que diz, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Aí ele me levou para João, bagasturialabassan, e mistulabastulabastan, bec, mantulabastulabastan, e castulabalá. Eu preciso falar a verdade para você. Eu preciso falar a verdade. Hoje, Deus marcou um encontro num restaurante. Era quase 4 horas da tarde. Aí tem um casal daqui, que ontem eles endoidaram, quero mais. E hoje o marido passou horas e horas na presença e buscando a face. Qual seria a possibilidade da gente chegar num restaurante 4 horas e eles pararem? E o Espírito de Deus disse para ele, entra aqui. E ele entrou. E nós fomos almoçar junto e o Espírito de Deus fez uma festa ali naquele lugar, porque ele prepara os encontros. E lá naquele restaurante, porque mantos terebastu, a nossa mentalidade, às vezes religiosa, pelas fortalezas que foram construídas, na sua maioria, diz o quê? Vamos à igreja. Ei, é o linguajar, é o português também. Fomos ensinados assim. Mas eu quero te comunicar algo. Aqui é um lugar de reunião. Aqui é uma congregação, é um ministério. Mas igreja é você, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E aí ontem, quando nós saímos daqui, era quase 1 da manhã. Eu estava junto com alguns pastores na entrada. Eu olhei, peguei um do pastor, o pastor que foi embora, o pastor Diogo. Eu disse para ela, antes de entrar nesse restaurante aqui, vamos tomar posse do território. Paramos na porta. Senhor, nós somos clientes aqui também e não aceitamos que outros clientes de outros deuses ou alguma coisa venham tomar conta do território e nos calar. Nós amarramos principados e potestades aqui, todo o poder das trevas, e estamos entrando com o Senhor. O que aconteceu? Manto. 2 mulheres receberam de Deus que quase debulharam, quase desidrataram de tanto chorar. Talvez receberam mais do que aqui no culto em 4 horas, porque foi algo específico, olho no olho, porque o Espírito Santo habita em mim, porque o Espírito Santo habita em você, porque o Espírito Santo habita em mim, porque o Espírito Santo habita em você. Eu quero dizer para você que você não é a hospedaria de Deus, porque Deus não vem numa hospedaria. A Bíblia diz que ele vem numa casa, você é a casa de Deus. Onde você está, ele está. Não saia daqui com uma mentalidade religiosa, não saia daqui e deixe o Espírito Santo aqui. Eu não deixo o Espírito Santo
Santo aqui, porque o Espírito Santo habita em mim, eu sou casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, e aonde eu estou, Ele está, eu tenho fome dEle, e a tua fome vai dizer o quanto você vai receber e ter dEle, o quanto você cavar, como o profeta. Manto, os 3 reis estavam perdidos no deserto por dias e dias, aí de repente perguntaram, tem um profeta aqui? Tem. Aí foram até o profeta Eliseu. Ele fez o quê? O profeta Eliseu dá uma olhada e diz, trazei-me o tangedor. Manto, o louvor abre os céus, a verdadeira adoração abre os céus, e eles começaram a adorar, começou a abrir os céus, e aí veio uma direção. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Se nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, querido, Ele já tem tudo preparado, Ele sozinho se basta. Aí o Espírito de Deus disse a ele, manda dizer para cavar covas no deserto. Um cavou uma covinha desse tamanho, outro cavou desse tamanho, outro cavou desse tamanho. A quantia de água que começou a brotar da terra sobrenaturalmente foi conforme o quanto eles cavaram. Uau! Eu caminho com ele há 25 anos. Está aqui minhas filhas. Pergunte para quem me conhece há 20 e tantos anos. Minhas cunhadas falam. Eu fico inquieto. Vai um pouquinho às compras, eu já estou moído. Vou no aniversário, em algum negócio. Então, o dólar, a política. Mas a gente tem que ser alienado. Não. Tem que informar meio de tudo. Mas começa 10, 15, 20 minutos, algum negócio. Aí, de repente, eu dou uma disfarçada, dou uma olhada, quem é a próxima vítima? Igual hoje no restaurante. Eu dei uma olhada, raio-x. Por isso que tanta gente ganha nosso dinheiro em Hollywood. O diabo só copia ali da Bíblia. Raio-x, tom. É assim que Deus quer que nós vivamos, no Espírito. Não tem outra maneira de viver, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ei, eu estou nesses dias aqui deixando uma herança, nesses dias eu estou deixando uma capa, essa capa é uma capa de intimidade, essa capa é uma capa de revelação, essa capa é uma capa de dons, essa capa é uma capa de reino, essa capa é uma capa de paternidade, essa capa é uma capa de milagres, essa capa é uma capa de águas mais profundas. Ei, entre em águas mais profundas, não se confunde com a mesmice, não se conforme com o pouco. Sabe por quê? Porque o Deus que é o teu pai, o Deus que é o meu pai, o Deus que nós servimos, Ele é o Criador de todo o universo. Ele conhece, manto rabasturi anda lá, cada folha no universo. Ele conhece, mando rabalabassá, cada fio de cabelo da nossa cabeça, bem contado, praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta, Ele conhece. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus maravilhoso. Sabe como que Elias se manifesta? Elias entra em cena dizendo, vive o Senhor perante cuja face eu estou. E mais para frente Eliseu fala a mesma coisa, vive o Senhor perante cuja capa eu estou. Eu posso deixar uma capa, eu posso deixar uma herança, eu posso deixar ensino, mas se o teu Deus não for vivo, você não buscar Ele todos os dias, e você não buscar a face dEle, buscar suas mãos, tu vai continuar comendo pelas beiradas. Mas Deus quer que você sente à mesa como filho e exerça a tua autoridade. Gostei desse negocinho aqui, tá à vontade, dá para bater dos dois lados, de chaleira, de jogar, porque de vez em quando dá vontade de jogar o microfone, o outro grandão. Trem bom. Vocês estão olhando para mim, mas eu quero que você compreenda que eu sou o apresentador. Eu estou olhando para o diretor. Eu estou ouvindo o torpedo, o zap. Acabou de trocar uma folha aqui, passou para o outro lado. Falei, o que foi? Falou, diga que tem milagre nessa noite. Eu sou igual vendedor de rede. Diga que eu digo. Ele diz, eu digo. Só repito. Igual louro. Alguém falando aqui. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. O reino espiritual é coisa linda demais. E quando começa a chegar aqueles querubim, aquele serafim, né, de cantinho de la condosa?
Seu querubim que me acompanha. Uau! Primeira vez que eu vi uns branquinhos desse aqui, ó, tá ali na Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Nós estávamos numa reunião, um dia de madrugada, aí de repente, eu dei uma olhada e vi um jovem chorando. Dei uma olhada e vi outro rindo. Aí eu olhei e falei, Deus, o que é isso? Que doidura é essa? Nem quando eu chapava o coco aí no mundo era tanta doidura. Um chora, outro ri. E outro, o que é isso? Aí ele abriu minha visão. Eu olhei, esse que estava chorando tinha um anjo alto e forte com uma espada desse tamanho enfiando aqui no cérebro dele. Falei, o que foi? Libertação na alma. E o outro que ria, um anjo menorzinho com a cumbuquinha assim jogando água lá de casa nele. Ele rolando no chão. Não é doidura? Tem gente ainda querendo cheirar cocaína, beber cachaça. Me levaram nos jogos que tem aí, que nos presentearam, levaram aí nos joguinhos lá alguma coisa. Eu aguentei ficar 10 minutos. Coisa chata, rapaz. Vem pra cá. Coisa chata, joguinho, pipipi, come nada. Vai, decantil, dá pau, passa a espada, vamos lá. Hã? Eu quero te dizer uma coisa, o reino espiritual, ele é real, o reino espiritual é verdadeiro, o reino espiritual existe, por isso busque a palavra de Deus, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, tenha um relacionamento de intimidade, ore em línguas, comece a orar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia diz, manto rabastu querebastu rabastu, que Jesus não nos deixaria órfão, ele enviaria outro consolador. Hoje eu falava agora há pouco, que a gente olha quase toda semana, está num canto do Brasil, fora em uma casa. Meu Deus do céu, cada porto uma saudade. Cada lugar, às vezes, a casa caída, o negócio arrebentado, chega lá cada coisa, não sei o que lá, Jesus chega junto, arrebenta tudo, cura, restaura, renova, vive um ambiente de glória. A pessoa que estava no caco, estava arrebentado, de repente num ambiente de glória, ela volta à sua origem, e a sua origem, a sua identidade, sabe o que é? É que nós não somos daqui, nós somos do céu, e daqui um pouquinho nós vamos chegar lá em casa. E sabe qual a identidade? A identidade é que você e eu não somos mendigos, nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós não somos mais escravos, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então agora nós não precisamos mais andar mendigando, nós não precisamos andar mais nos arrastando. Sabe por quê? Porque existe um sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Não anule o efeito desse sangue, aquele sangue precioso. Querido, no Velho Testamento só podia o sumo sacerdote chegar lá no Santo dos Santos. Agora, com o derramar daquele sangue precioso lá na cruz do Calvário, sabe o que aconteceu? Agora cada um de nós que cremos em Jesus, nós podemos chegar não pelos nossos méritos, eu fiz, não fiz, eu jejuei, não jejuei. Não, meu querido, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, no véu do templo foi rasgado, você tem acesso à presença do Pai. Você chega, Pai, meu paizinho, eu não estou aqui pelo meu mérito, mas eu estou aqui pela graça, que é um dom imerecido por aquele sangue. E aí você chega com ousadia, certo de achar graça e socorro em tempo oportuno, e Ele ouve a sua voz, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é uma tentativa, é uma realidade, é uma verdade. O sangue foi derramado, o mal foi vencido na cruz, nós temos vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o inferno. Levanta-te como filho. Os anjos são espíritos ministradores a serviço do santo. Eu estou indo devagar com vocês. Vocês não me internar, pegar o primeiro hospício aí, já me amarrar e levar amarrado. Eu estou indo devagarinho com vocês. Se eu fosse me comportar normal, eu já tinha corrido na porta lá, já dá uma peitada naquele anjo que está olhando para mim lá, doido para descer pau num demônio que tem prendido uma pessoa que faz anos, que ele está aqui só esperando uma liberação para fazer uma bagunça santa aqui, e eu estou de olho ali nele, mas estou me comportando aqui para dar uma anestesia meio geral em vocês, para a gente amaciar o couro. Eu tendo paciência com você. Eu quero te trazer para um lugar de milagre.
Eu quero te trazer para um lugar do invisível. Por quê? Porque eu falei para você. Todos os lugares a gente ministra, em toda parte. Eu saio ministrando, derrubando, Deus vai libertando, vai curando, vai sarando. Eu vou chegando perto, o Espírito Santo já mostra. Está com medo do sobrenatural. Que é o que aconteceu com os discípulos. Jesus está caminhando sobre as águas, babando. Oh, fantasma! Herança, fortalezas na alma. Assistindo filme de bruxa, filme de terror. Aí vem Jesus. Vem o Decantil de la Condossa, meu parceirão aqui, ó. Vem o querubim, vem Gabriel, vem Miguel. Medo. Por quê? Herança. Fortaleza da alma. Mas eu estou nessa noite aqui para dizer uma coisa para você. Mai que re bastulianda lá, que le bastuliabalá, estele bastuliabalá. A unção profética, ela derriba, Jeremias 1, ela derriba, ela destrói, ela arruina e ela arranca, mas também ela edifica e constrói. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, pessoas que estão aqui nessa noite, que foram atraídas e capturadas pela glória e pela presença de Jesus, mas tem gente aqui que caiu de gaiato no navio, mas eu vou dizer uma coisa para você, foi Jesus que preparou a armadilha para você, sabe para quê? Para que você possa nunca mais ser o mesmo, sabe por quê? Porque se você entrou aqui, você tem o Espírito, e se você entrou aqui, você vai ouvir essa verdade, e ela vai ficar martelando. Há pessoas aqui que terão sonhos, há pessoas aqui, sabe o que acontece com essas palavras? E não são palavras almáticas simplesmente, que são palavras que é vida e Espírito, elas são como bombas, relógio programada, elas são plantadas dentro do teu Espírito, e no passar do tempo elas vão sendo acionadas, e vão implodindo a religiosidade, e vão fazendo com que você possa conhecer um pai, que não é um pai de costume, que não é um pai que está um chicote na mão, não faça isso, não faça aquilo, não, ele é o aba, ele é o paizinho, ele quer chapar o coco com você, ele quer fazer gracinha com você, ele quer que você tenha um relacionamento da palavra sim, mas ele quer que você desfrute da palavra toda, meu querido. Ele fala nos astros, ele fala de diversas maneiras, ele é vivo, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Como eu fico feliz quando eu vejo os milagres que Ele fez todos esses dias, é que me impulsiona. Mas mais do que os milagres chamam a atenção, é a presença dEle, é a pessoa dEle, porque nada se compara. Hoje era quase meia-noite, minha carne já começou a sentir, mais de 4 horas de culto. Aí eu dei uma saidinha, comecei a sentir. Quando eu chego ali, eu escuto a senhorinha que veio lá de São Paulo, dá uma olhada, pastor, falei o que foi? Ô pastor, 70 e poucos anos, pastor, tomava 2 Neosaldina todo dia, a mão já não mexia direito, dor de cabeça, o médico passou tudo e falou, ó, tem jeito, não encontrei nada. Aí na reunião, lá na casa da Meire, quarta-feira retrasada, foi totalmente curada, sarada. Eu não tinha mais gosto de viver desde que morreu meu marido, mas o Espírito Santo entrou em mim e chora o godoló, anda lá, batizado do Espírito Santo com 70 e poucos anos. Eita tocha, você podia aplaudir o Espírito Santo? Não importa a idade, eu quero dizer para você que Abraão com 100 anos, ele gerou Isaac. É, pastor, a minha pança já tá pra frente, meu cabelo tá assim. Troquei a dentadura já 2 vezes, eu já fui. Já fui ao cão. Eu quero dizer para você que dentro de cada um de vocês habita o Espírito Santo. Vocês são preciosos, vocês são amados. Os maiores homens de Deus em todos os tempos foram chamados da velhice. Noé, Abraão, Caleb com 85 anos, o mesmo vigor de 40 anos atrás. Mas eu acho que eu não sei o que, não sei o cão. Se você está ainda na terra, é porque Deus tem um propósito com você maravilhoso. E Ele quer derramar uma unção especial nesses dias de valentia, ousadia e coragem. Deus te deixou na terra, se você está aqui ainda, para um projeto maravilhoso. Levanta dessa cadeira aí, ó, se coloca em pé, filho do homem. Põe-te em pé e falarei contigo. Coloca essa botina nova que o anjo está te dando nessa noite e dá um chute na traseira do cão. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte?
Eu estou rindo com uns que não muito acostumados, mais novinhos, assim, dá uma olhada, né? Não vê essas coisas assim. Dá uma olhada meio grossa, dá uma acordada de vez em quando. Que negócio é aquele? Meio estranho lá voando. Depois no teu espírito tu vai saber o que vai acontecer. Porque fechamos as portas do inferno para todos que estão aqui, tiramos do império das trevas e transportamos para o reino do Filho do seu amor. Só foi uma armadilha, tu vai ver o que vai acontecer depois. As bombinhas programadas, relógio, só está sendo plantada no teu espírito. Depois tu vai ver a implosão. Veio lá do Brasil. Pertence a uma congregação respeitada. Mas Jesus tinha um encontro pessoal com ela aqui, 70 e poucos anos, para curar e para encher do Espírito Santo. E a filha? A filha não... Tudo anestesiado à mão. Tinha vendido o equipamento de manicure, fazia 5 anos. Não mexia direito, uma dor na coluna e aqui. Quando nós estávamos movendo, olhei uma lança. O cão enviou uma lança lá de cima, pum, bem aqui. Aquilo ficava como se tivesse um assim, 5 anos. E aí? Arrancou a lança, em nome de Jesus Cristo, ser curado. Uau, a mãozinha. Vocês podiam aplaudir Jesus, porque o homem não faz milagre. O homem não faz milagre. Ah, pastor, mas essa minha labirintite tomou até posse, é dela. Essa minha, chama até de um apelido, igual os cachorros, minha lábia. A minha lábia, eu preciso tomar um remédio para minha lábia. É tua nada, Jesus na cruz já levou tuas dores e enfermidades. Ei, existe uma diferença entre o real e o verdadeiro. O que é o real? O real é aquilo que você vê. Você vê o quê? O que você está vendo? Você está olhando o quê? Você vê o natural, o vale de ossos secos. O que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos sequíssimos. E aí, o que você faz, profeta? A coisa está difícil. Eu nunca vou sair desse cartão de crédito. Não vai mesmo. O que aconteceu com Deus lá no Egito? Falou, como vocês falaram meus ouvidos, assim acontecerá. Vocês falaram, nós vamos morrer nesse deserto. Pois é, falou no meu ouvido, assim acontecer. Por quê? Eu criei, por isso eu falei, você está crendo no quê? Você está crendo na palavra ou na circunstância? Não vai dar certo aqui para mim, vou voltar pro Brasil. Passa uma semana, Deus dá um empurrão, os anjos dão 2, 3, 4 chutes na traseira, dá uma errada, acho que vai, não vai dar certo, acho que vai pro Brasil, não vai, o anjo cutuca de novo. Ei, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você, se você já está aqui é porque Deus tem um propósito com a sua vida, então alinhe a sua vida com Deus, pare de correr para todo lado igual Marta, carro de tromba a tromba, sabe por quê? Mato lá, Deus me deu uma palavra hoje, e Deus ele é bem atual, porque o maná ele vem todos os dias, sabe qual foi? Veio um torpedo aqui. Falou, lê a palavra para isso que eu te dei. Eu falei, mas eu não trouxe a Bíblia, nem o iPad que eu registrei. Falei, lê no iPhone, então tá bom, lê no iPhone. Te peguei, hein? Você achou que eu ia emprestar a tua Bíblia? É bom demais ser livre, né? Você podia aplaudir Jesus? Hã? Eita, Deus amado, ele é vivo. João 21, abra a sua Bíblia lá. João 21. Você não dizer que foi tudo bom a festa, mas eu não abri a Bíblia. Pode ser aqui, ou senão eu pego uma de papel. Olha aí. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim, eu preciso ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, querido. Isso é todo segredo. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem que querer. Mas ouvir ele para comer o melhor. Olha aí, ó. Versículo 1, João 21. Lagaste macoi quereba labastuba labacoique. Não é isso não, viu? Cadê o moreninho, o tuchado? Ele está lá no fundo. Que nem moleque!
Não, ele faz igualzinho. Eu tô passando perto, o fogo caindo, aí ele me imita, vai atrás. Mas é bom que eu gosto de brincar com ele, né? Porque, a pessoa que tem dificuldade com esse negócio de raça, de cor, de alguma coisa, é porque não tem a revelação da tua identidade. Eu costumo dizer lá pelo Brasil, falo, negão tá na moda. Ó, o Barack Obama, presidente da maior nação do mundo. Antes negão estava, eu não sei o que, para com isso, rapaz. O Espírito Santo que habita dentro de você, que cor que é? O verseiro, rapaz. Hã? Não tem nada a ver com esse negócio de branco, preto, alguma coisa. Se é negão, seja um negão resolvido, Deus não errou. Se é branco, pronto, eu sou leite demais, e vive lá torrando, aí vira um camarão, aí torra, ai, ardeu. Vai lá, podia pegar um pouquinho de tinta e passar no outro, né, dar uma passadinha, uma lambuzada. Aí eu olhei pra ele e falei, ô Belique, ele falou Belique, eu falei, rapaz, tu passou pela fornalha de fogo, né, eu falei, passei, eu falei 7 vezes mais, falei. Aí quando você saiu do outro lado, tu falou assim, nem um cheirinho de fumaça, mas saí torrado. Toca aqui, mano. Você podia aplaudir Jesus? Conheci ontem, olha, meu irmão, vamos morar junto. O Espírito que habita nele é o mesmo que habita em mim. Corre aqui, Berique. Vamos dar um pega aqui, vamos sair na televisão lá pro Brasil. Vamos sair na televisão lá pro mundo inteiro que vai fazer registrado. Eu vou dar uma rajada e você dá outra, viu? Me liga na mãe que... Vive atrás de mim. Essa é nova. Não, ele pensa que eu fico sempre na mesma. É diversidade de língua, rapaz. Aqui é do trono, acabou de chegar agora. Me liga lá, Bastec. Viu? Você me pegou? Ele vive atrás de mim me pegando, mas ele imitava do passado. Mas aqui o negócio é toda hora orando em língua. Ele gastou que berré, oik. Já veio outra. É pãozinho fresco do forno. Eu não fico com o de ontem, ó. E aí? Saiu agora uma fornada de pão para distribuir para vocês. Vamos aplaudir o Espírito Santo? Olhe por mão do teu lado e fala assim, ora em línguas. Diga para ele, às vezes vai cansar o queixo. Se o diabo vier falar para você que você não está entendendo nada, fala assim, ô diabo, você não conhece a Bíblia não? Você pregou para Jesus? A Bíblia diz que o que ora em outras línguas fala mistério com Deus. Estou falando é mistério. Ué, mas você orou em línguas, deu uma rajada e deu uns pulinhos. O que significou? Significou o seguinte, os pulinhos, que quando eu rajei, que eu oro com fé, eu pulei esses pulinhos, o cara, quando ele está amassando a uva, sai vinho, que simboliza alegria, prosperidade. Então, esses pulinhos, eu estava amassando umas uvas aqui no reino espiritual para trazer alegria para você nessa noite. Que manai! Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, é bom ser livre. Fala para ele assim, fala assim, você é poliglota? Você já fala essa língua lá do céu? Pergunta para ele. Quantos de vocês ainda não dão essa rajada de língua estranha, não falam os mistérios lá de casa do Papai do Céu? Quantos de vocês ainda não falam? Levanta a mão bem alto. Quantos de vocês? Sem receio, sem nada. Eu não vou te chamar também para te liberar, mas eu só quero identificar você. Não fica com vergonha. Tem gente que fala, ai, mas se eu levantar a mão vai querer me dar também. Eu não sei se eu vou saber falar esse negócio de... Não, nada a ver. Só para saber. Quantos de vocês ainda não falam língua estranha? Levanta a mão bem alto. Amém? Deixa eu dizer algo para vocês. Há mais de 20 anos eu ministro o batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz que os apóstolos impunham as mãos, as pessoas recebiam. Esses dias, acho que foi lá em Boa Vista, porque toda semana está num canto do Brasil ou fora, foram mais de 300 batizados no Espírito Santo. É 20, é 50, é 100, é 150, é 10, é um no meio da rua. Eu já pego e junto ele e já...
Quando a gente entende, a gente desfruta. A oração em outras línguas, se você praticar ela vai te trazer revelação, em primeiro lugar, da palavra de Deus. 1 Coríntios 14:4 diz que quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Essa chave, quando eu comecei a usar uns 23 anos atrás, mais ou menos, Bach, Masté. Chega uma hora que a linguinha fica sozinha assim. Está dirigindo e está... A pessoa está falando comigo, eu estou assim. Se fica um pouquinho do lábio aberto, não estranha não, que a linguinha está assim. Quando assistiram aqueles filmes, Robocop, ou aqueles outros filmes assim, que o cara tem aquele negócio de desenho por dentro assim no escuro, ele fica com a mira assim, hã? O Star Wars! Liga deck! Eu fico olhando, minha esposa, quando nós nos casamos, pastora Zilda, a cheirosa que está lá, quando todo mundo ficava na lanchonete, tomando tereré, alguma coisa, eu não sou contra, eu ficava na mata, dando um cheiro nele, uivando para a lua, querendo comer aquele queijão. Uau! Eu fiquei chapado depois que eu conheci Jesus, fiquei gamado. 2 anos e 3 meses sem namorar com ninguém, eu não terminei ontem. Chegava perto de mim uma moça e eu repreendi em nome de Jesus, com medo de tomar meu Jesus. Era isso mesmo. Sai do nome de Jesus. Esse aqui ninguém me tira. Agora encontrei o do bom. Esse é tudo que eu buscava, Jesus. Que louco. E estou até hoje, 25 anos depois. Isso é loucura, é paixão. É doidura. Mas é uma doidura santa. Não estranha não, até meus apóstolos, o pessoal ao redor, eu ligo para eles, mas de vez em quando eles me tiram da festa. O John Bever estava em Campo Grande, em São Paulo, e aí de repente todo mundo, e agora? Acabou, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Djalma, Jamal, agora estão tudo lá em Boston, vão estar tudo lá, Luiz já desceu. Aí, John Bever está lá. John Bever escreveu livros no mundo inteiro e tal. E agora? Quem vai fazer sala para ele? Luiz Hermínio é arteiro, né? Eu deixo ele lá na porta, eu conheço alguém. Eu lá falo de inglês, falo nada. Aí me chamou, me jogou na salinha. No que eu desci na salinha, eu já desci. John Bever olhou assim. Falei, pelo amor de Deus, o intérprete, que eu não falo nada desse negócio de inglês. Leva lá, cadê? Aí já veio o intérprete. A mulher do Jamal, o apóstolo Jamal, ela veio. Falei, entrega. Que leva lá, que ela, oh, hariu, e não sei o que lá, e vai, e pau. A hora que acabou, ele disse, nem minha mulher sabia isso. Aí eles armaram no outro dia, foram fazer um café com o John Bever, e disseram, não vão convidar o Judá não, que ele bagunça tudo. Aí sentou todo mundo na mesa, a hora que sentou, o John Bever pegou e falou, cadê o profeta? Cadê o Judá? Eu falei, vai, eles me ligando depois para contar. Você podia aplaudir o Espírito Santo? Davi estava escondidinho lá fora. Samuel chegou e começou a olhar os irmãos de Davi. O pai dele, Jessé, o esqueceu. Tem pessoas aqui que já foram esquecidas por pastores, têm sido rejeitadas por pais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, manto. Pode uma mãe abandonar o filho que amamentou? É quase impossível, não é? Mas ainda que isso venha acontecer, eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Manto, Shelabastu.
Tem pessoa que entrou aqui nessa noite e está falando que Deus é vivo, Deus fala. Tem uns que já tá com a costinha assim, ó. Bate, papai. E foi acostumado desse jeito. Mas eu vou te falar uma coisa agora direto do trono. Tem alguém que eu conheço, que o filho pródigo gastou todo o seu dinheiro com prostituta e meretriz. E ao invés dele estar com um chicote esperando e mandar ser um empregado, ele estava com os braços abertos. E a primeira coisa que ele fez não foi colocar o anel, a capa e a sandália. Ele correu. Uau! O trono está se movendo hoje. Abraçou e beijou o filho. Quando Adão pecou, ele não disse, Adão, o que você fez? Ele disse, Adão, onde estás? Porque aquilo que você é mais importante do que aquilo que você faz. Ele é o Abba. Eu nunca conheci ninguém igual a ele. Ele é incomparável, não construa altares com homens. Não fica à beira do caminho por causa de homens. Sabe por que eu estou em pé até hoje? Sabe por que eu estou faceiro assim, novão? Quantas vezes você acha que eu já fui decepcionado? Por homem, por pessoas? Quantas ovelhas me deixaram? Quantos pastores? Quantos já me decepcionaram como você? Mas querido, quem morreu na cruz do Calvário por mim não foi pessoa nenhuma nessa terra. O meu mestre disse, vocês me deixarão só, João 16:32, mas eu não estou só. O meu Pai está comigo. Quando parece que ninguém está te olhando, ninguém está te vendo. Tem alguém só filmando, só tirando foto. Ó. Clique, clique. João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Breque aqui. No mundo, passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos dividir? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Filipenses 4:6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes entregai vossas orações, petições, súplicas, vírgula, e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vou lá dou. Não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz dele é diferente. Pode estar caindo a casa, pode estar acontecendo o que for. Quando você confia no Senhor de todo o coração e não te estriba no teu entendimento, vem uma paz sobrenatural, e a paz é o árbitro, dizendo assim, está tudo bem. A minha pergunta é, escute isso. Quando ele diz assim, Marcos 4:35, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Quando ele diz passemos para outra margem, o que Jesus vai fazer? Quando ele libera a palavra? Ele vai dormir. E os discípulos? Uma tempestade terrível. E tira água, e grita, e pai, e corre, ai mestre, não se dá que pereçamos. Mas Jesus tinha liberado uma palavra. A Bíblia diz, nós que cremos entramos no descanso. Se você tem uma palavra no coração, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Não importa o que aconteça, o Deus das causas impossíveis vai cumprir a palavra dele. O que havia de possibilidade na vida da filha de Jairo, Talita? Morreu. Não incomode mais o mestre, a filha morreu. Onde que ele olhou? Para os discípulos? Para os apóstolos? Esse não é um tempo mais de correr atrás de profeta ou profetada, ou de buscar o socorro em homens. Esse é um tempo de entrar no secreto, meditar na palavra e ouvir a Bíblia, a voz de Jesus. Jairo olhou, sabe para quem? Para Jesus. Sabe o que Jesus falou? Não temas, crê somente. Descansou na palavra.
Galera, esquenta não, que choreiro é esse aí? Como que choreiro? Tá doido? A menina tá morta. Não tá nada. Vocês estão olhando do jeito errado. Aqui não é um velório. Aqui é uma porta aberta para a ressurreição. Talita cumi, menina levanta. Ela se levanta, sabe por quê? Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você veio no lugar certo nessa noite. Aqui é um útero de milagres. Esse homem crê em milagres. E é por isso que eu estou aqui. Essa mulher crê em milagres. Já experimentaram tantos milagres. E aqui é um útero de milagres. E nessa noite, Deus tem milagre para você. Por isso eu gostaria, como eu pedi para você abrir a Bíblia, que você voltasse lá em João 21, para que nós possamos, se Deus assim permitir, finalizar nessa noite. João 21, 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles, ou disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou-lhe o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Escute isso. Isso é muito importante. Isso pode definir muitas coisas no teu futuro. Nós começamos sobre ouvir a Deus. Há pessoas aqui que estão cansadas, como Pedro e os discípulos. Há pessoas aqui que estão sobrecarregadas. Escute isso. Pelo Espírito de Deus para a sua vida. Porque eles estão fazendo coisas. Eu não vou falar que ele não mandou, porque a placa que tem na minha frente aqui dentro do diretor é que eu não mandei. Eles estão fazendo coisas que eu não mandei, diz o Espírito de Deus. Há pessoas aqui que estão cansadas e sobrecarregadas porque estão fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Então está cansada e sobrecarregada. Agora, nessa noite, Deus vai trazer um renovo? Com certeza, Ele é misericordioso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele vai trazer descanso. Agora, ele está simplesmente mostrando situações. Como que aconteceu com quem? Com Pedro e os discípulos. Vamos pescar! Vamos pescar! Hã? Vamos pescar! Vamos embora! Gostou, mulher? Vamos comprar esse carro! Vamos embora! Vamos trocar de carro! Vamos comprar esse barco, então! Fizeram uma festa. E vão para a pescaria. E manda-lhe pescar a noite inteira. Amanhecendo o dia, eles estavam cansados, sobrecarregados, com sono. Tem algum pão aí? Tem nada. Com fome e com frio. Aí Jesus chega.
Ele é misericordioso. Tinha pisado na bola, tinha negado e ainda estava fazendo o que ele não mandou. Agora, ele é demais, por isso que eu sou gamadão nele. As misericórdias se renovam na minha vida a cada dia e também na sua, mano. São os irmãos. Então é isso que ele preparou nessa noite. Tá relatando uma situação para quê? Para te dar uma direção. Aí ele chega, lançai, não pegaram nada. Lançai a rede do lado direito. Lançaram, o que aconteceu? Cheio de peixe, 153 grandes peixes. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vem todo faceiro achando que você arrebentou, vamos pegar os peixes, e agora? Rapaz, tomei com frio, cansado, mas é o mestre. Vamos preparar um peixe dele, vai cortando, aí vai cortando. A hora que chega na praia, uma fogueirinha. Para aquecer você do frio. Um peixinho e um pão. Senta aqui. Já está tudo preparado. Eu quero aquecer você. Eu quero te alimentar. Eu quero te dar provisão. Aí depois que ele senta, que ele para, tem uma comunhão com o mestre. Aí o mestre diz, você me ama? Te amo, Pedro. Você me ama? Te amo. E tal? Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. E tal? Está aqui um testemunho, eu posso falar porque você contou lá no grupo de convívio quarta-feira. Está aqui um testemunho. Parece que você nunca tinha ido, né, na quarta-feira, ou não estava indo. Falhava muito. Tinha muito trabalho para fazer. Aí na quarta-feira retrasada, o que aconteceu? Armadilha. Doendo os ossos, ajunta tudo, cansado, sobrecarregado. Então não vou trabalhar não, eu vou então para a célula, vou para o grupo de convívio na casa. Foi. É ou não é, meu irmão? Aí chegou lá, sentou, Jesus, eu estava te esperando, igual com Pedro. Cansou, trabalhou, estava com dor, cansado. E Jesus, em vez de chegar ripa, vem com esses braços de amor, como está esperando você nessa noite para te curar, restaurar, renovar, restaurar a visão e te encaminhar para o destino. O que aconteceu? Foi curado das dores todas, sumiu o cansaço, foi renovado no Espírito Santo, falou em língua e disse que o Espírito Santo entrava dentro dele igual fogo, pelo corpo todo, assim foi turbinado. Foi ou não foi? Você podia aplaudir o Espírito Santo? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Para de atirar para todo lado, pelo amor de Deus. Para. 24 horas no dia. Não tinha ninguém que tinha uma agenda mais tremenda do que do teu irmão Jesus Cristo. Só tinha 3 anos e meio. 1 hora do dia dele ressuscitava morto e curava um punhado de pessoas. E sabe o que ele fazia? Ele passava a noite com o Pai orando. Tempo é prioridade. Eu gasto tempo com aquilo que eu mais amo. Uau! Pastor, eu sou tão simpático, eu não sou João Batista, eu sou João. Aí você me arrebenta, papai. Aí você me arrebenta, papai. Eu sou João, mas João tem que colar o peito no colo do mestre e falar. Quem é teu Deus? Quem é teu Deus? Quem é teu Deus? Você me perdoe, pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Quem é teu Deus? Quem é teu Deus? Teve uma época que eu trabalhava, na época na Brasimac, uma loja de imóveis. Eu morava 3,5 km da igreja. Passava o dia inteiro em pé. Entrava às 8.
pulava 5h30 às 6, andava 3,5 km, ia para a igreja, orava até 10 para as 8, 5 para as 8 eu estava na loja. A terça-feira, mas sai tarde da loja, eu vou embora, eu vou chegar fedido. A gente sempre arruma uma desculpinha, né? Eu vou chegar fedido, não vou lá alguma coisa. Sabe o que eu fazia? Manto. Tempo é prioridade e a gente dá para aquilo que mais ama. Sabe o que eu fazia? Com a camisetinha canarinha, amarelinha da Brasimac, eu chegava lá. Passava um cheiro mais da remoiada, uma cheirinha, ia lá, cadê a demoiada para nós forçar? Vamos orar, doido para trabalhar. Eu não estou te falando de algo que eu já não fiz. Hoje eu estou inteiramente na obra. Mas a minha pergunta é, 24 horas no dia. Milagres? Ele me mata, ele me arrebenta. Não tem. E ele sabe que alguns de vocês vão continuar trabalhando igual, ele já sabe. E ainda bem que ele é Deus e por isso eu dou um cheiro nele, porque ele já está ministrando no meu coração assim, eu vou curar do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Tem gente querendo trocar de Deus ainda. Já sabe. A gente como ser humano, não vai continuar a mesma coisa, vai continuar no pau dia e noite, cedo da tarde à noite, só trabalho, então não vou, mas não tem culpa. Pode vir para ver o que está rolando com esse bichinho. Ei, não foi o sermão que eu preparei. Eu queria terminar com chave de ouro, fazendo um carinho em você. Mas vai ter carinho, vai ter milagre daqui a um pouco. Mas a questão é o seguinte. Eu vou embora amanhã. E vou continuar andando por toda parte, no Brasil e nas nações. Falando da pessoa que eu sou mais apaixonado. Ele é apaixonado por você. Mas por outro lado, deixa eu dizer para vocês e dar uma animada. Tem uns aqui que eu já vejo no meu espírito que nunca mais serão os mesmos. Receberam essa palavra, acolheu no espírito e vão tomar uma atitude. Sabe por quê? Sabe por quê que ele dá esse brequinho no meio de todo esse mover gostoso, dá uma puxadinha de orelha? Porque ele não aguenta mais ver alguns de vocês igual Pedro. Já que você está aqui, vamos trabalhar um pouquinho. Pega o microfone aí. Quantos de vocês já ouviram interpretação em língua? Um orando em línguas e outra pessoa interpretando. Quantos de vocês nunca ouviram interpretação? Uma pessoa orando em línguas, outra interpretando. Levanta a mão. Por exemplo, eu vou orar e ele vai interpretar. Quantos de vocês nunca ouviram? Muitas pessoas, né? Então vamos trabalhar um pouquinho? Você viu que eu estava falando em português, de repente não consegui mais e fiquei só orando em línguas, né? Falei, o que foi? Ele disse, não. Eu quero falar com eles. Em profecia. A profecia, ela edifica, exorta e consola. O meu ofício, o pastor perguntou agora há pouco, fui ungido apóstolo, Mevan, mas o ofício que eu mais fluo é no profético. É no profético. E é no profético. A palavra que foi liberada para você lá naquele evento testificou? Falou tudo com você sobre a sua vida? Deus manda todo momento e toda hora, né? Eu disse ontem que eu vou nos eventos e nos lugares. Eu não vou nos eventos como mendigo. Ai, eu vou lá para ver o pregador, que não sei o que lá. Pode ser o Benihim, pode ser o pregador mais famoso que existe. Eu vou lá como intercessor e adorador para estar junto no projeto de adorar a Deus e para dar pau no cão, porque é a gente que ganha com tudo.
Palavra profética da Bianca Toledo, de unidade, de santidade. João 17, de 1 até quase todo o 21 ali falando de unidade. Te relato ela toda. Porque, ouvindo a palavra. Só que eu não estava ali só percebendo Bianca Toledo. Porque o cabeça para mim é Cristo. Ela é uma mulher usada por Deus, mas eu vou nos lugares para ouvir a Deus e fico atento. Aí já olhei ele, um dos organizadores estava ali, a batalha comendo, eu sei o que é realizar evento, o pau comendo para tudo quanto é lado. Eu dei uma olhada dele na frente, o Espírito Santo falou, manda ele sentar. Ele sentou. Aí pá. Pois ele contou, foi tudo, né? Bateu tudo, deu uma renovada, uma enchida. Vamos aplaudir o Espírito Santo? Tem que estar atento. Tem que estar atento, tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Então, querido, escute isso. Uma palavra profética para essa noite. Felipe vai orar em outras línguas ou mistérios e nós vamos ministrar uma palavra profética para você. Daqui um pouquinho, 9h30, nós vamos terminar o primeiro tempo. Aí se o pastor deu essa liberdade, porque tem gente que trabalha amanhã cedo, de repente você tem algum familiar que você quer ir, o primeiro tempo nós vamos terminar. Aí nós vamos dizer amém, se você quiser dar uma saidinha, alguma coisa, e nós vamos continuar um pouquinho mais do que Deus quer. Amém? Tá bom assim? Então vamos lá, Felipão, manda bala. Assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Eu trouxe pessoas aqui para um propósito. A mesa dos milagres já está preparada. Quando eu falo de intimidade, é porque muitos aqui, diz o Senhor, têm feito muitas coisas sem consultar a mim. Apenas diz, vamos comigo, Senhor, e partem. E não procuram ouvir a minha voz. Assim como Pedro e os discípulos foram pescar onde eu não mandei. E na hora que eu não mandei, trabalharam a noite inteira. Não pegaram nada. Se frustraram. Eles eram pescadores experientes. Mas eles estavam voltados para a sua experiência e capacidade. Eu sei fazer isso. Então eu faço. Mas não é bem assim. Os peixes podem estar hoje aqui, mas amanhã podem não estar. Por isso a dependência total. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós, porém, devemos confiar no Senhor. Porque é Ele que sabe todas as coisas. É Ele que sabe onde está o cardume de peixes. Não é para a direita nem para a esquerda. Mas é ouvindo a minha voz. Que diz, esse é o caminho. Tem que aprender a quietar a alma. Quando meu filho disse, nem uma hora pudeste vigiar comigo, uma hora só para começar a quietar. A alma começa a adorar, começa a pensar nas contas, começa a pensar no trabalho, começa a pensar nos filhos, e não para ouvir. A maioria chega na minha presença, diz o Senhor, e dá um cavalinho de pau no trono, e joga o pacote de pedido. E quando eu falo, não, por esse caminho não, tu vai pescar a noite inteira, vai sentir frio, não vai pescar nada, vai sentir cansaço. Eu não quero, filho, te ver gastando tempo. Volta aqui, eu quero conversar com você. Aquiete um pouco, ouça a minha voz, ouça a minha palavra, porque é a direita do barco, é aqui o caminho. Tem muito peixe, eu sei onde está, mas quando eu falo, ei filho, você já está longe, está correndo, está longe, está fugindo da minha presença, e aí tem fome, e aí tem frio, e aí tem cansaço, e eu não quero isso. Cada um de vocês diz, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu os chamei nesse tempo para ter intimidade comigo. Olha o meu filho,
A multidão não deixava. Era um milagre o tempo inteiro. Mas ele corria nos meus braços. Ele vinha para o Pai. Porque ele sabia que na minha presença ele adorava, ele era restaurado, ele era renovado. Eu trazia a palavra, ele intercedia. Porque vocês não podem estar com os familiares lá no Brasil, vocês não podem estar nas nações, mas quando vocês oram, sabe o que acontece? Pede-me e eu te darei as nações como herança. Eu envio meus anjos. Como no caso do centurião, basta uma palavra e meu criado será curado. Eu enviei o anjo e o criado foi curado. Sabe o que eu quero? Eu quero vocês perto de mim. Mas não é aquele pai do chicote. Fique aqui. E obedeça. Não, não, não. É porque eu vou aquietar o vosso espírito. Vou curá-los. Vou restaurá-los. Vou renová-los. E eu vou dar direção. Eu tenho prazer de abençoar. Eu não dei o meu filho na cruz. Se eu não poupei o meu próprio filho, eu não vou dar de graça para vocês todas as coisas. Eu quero dar. Eu já dei na cruz. Mas tem que ouvir minha voz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente declara esse versículo. Mas o que vem primeiro? O pastor? O nada faltará? O Senhor. O Senhor guia. Se eu falo, eu cumpro. Eu trago provisão. Vamos para o secreto. Medita na minha palavra. Ouça a minha voz. Porque eu vou dar direção. Vou dar provisão. E eu vou dar abundância. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas para Jesus bem forte. Amém? Obrigado, parceiro.